Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Autor Machado de Assis. Lido por Antônio Sérgio Grell. Editado por Daniel Boscovici. Miscelânea 1. O jornal e o livro. Nota: CM 10 e 12 de janeiro de 1859. 1. A ideia deste trabalho pertence ao meu amigo e Sr. Reinaldo Carlos. 2. Le Monde Marché do Sr. Pelletan. Fim de nota. Ao Sr. Dr. Manuel Antônio de Almeida. O espírito humano, como o heliotrópio, olha sempre de face um sol que o atrai e para o qual ele caminha sem cessar. É a perfectibilidade. A evidência deste princípio, ou antes deste fato, foi claramente demonstrada num livro de ouro. 2. Nota. O Progresso, o hino da mocidade, dedicado a E. Pelletan e publicado no CM 30 de novembro de 1859. Apud J. Galante de Souza. Fim de nota. Mas não frios de entusiasmo nascidos de uma discussão. Mas então tratava-se do progresso na sua expressão genérica. Desta vez limito-me a traçar algumas ideias sobre uma especialidade, um sintoma do adiantamento moral da humanidade. Sou dos menos inteligentes adeptos da nova crença, mas tenho consciência que dos de mais profunda convicção sou filho deste século em cujas veias ferve o licor da esperança. Minhas tendências, minhas aspirações são as aspirações e as tendências da mocidade. E a mocidade é fogo, a confiança, o futuro, o progresso. A nós, guebros modernos do fogo intelectual, na expressão de Lamartine, não importa este ou aquele brado de descrença e desânimo. As sedições só se realizam contra os princípios, nunca contra as variedades. Não há contradizê-lo, por qualquer face que se olhe o espírito humano, descobre-se a reflexão viva de um sol ignoto. Tem-se reconhecido que há homens para quem a evidência das teorias é uma quimera. Felizmente temos a evidência dos fatos, diante da qual o São Tomés do século tem de curvar a cabeça. É a época das regenerações, a Revolução Francesa, o estrondo maior dos tempos europeus, na bela expressão do poeta de Josselin, foi o passo da humanidade para entrar neste século. O pórtico era gigantesco e era necessário um passo de gigante para entrá-lo. Ora, esta explosão do pensamento humano, concentrado na rainha da Europa, não é um sintoma de progresso? O que era a Revolução Francesa senão a ideia que se fazia república, o espírito humano que tomava a toga democrática pelas mãos do povo, mais democrático do mundo? Se o pensamento se fazia liberal, é que tomava a sua verdadeira face. A humanidade, antes de tudo, é republicana. Tudo se regenera, tudo toma uma nova face. O jornal é um sintoma, o exemplo desta regeneração. A humanidade, como vulcão, rebenta uma nova cratera quando mais fogo lhe ferve no centro. A literatura tinha caso nos modos conhecidos em que preenchesse o fim do pensamento humano? Não, nenhum era vasto como o jornal, nenhum liberal, nenhum democrático como ele. Foi a nova cratera do vulcão. Tratemos do jornal, esta alavanca que Arquimedes pedia para abalar o mundo e que o espírito humano, este Arquimedes de todos os séculos, encontrou. O jornal matará o livro absorverá o jornal. A humanidade, desde os primeiros tempos, tem caminhado em busca de um meio de propagar e perpetuar a ideia. Uma pedra convenientemente levantada era o símbolo representativo de um pensamento. A geração que nascia vinha ali contemplar a ideia de geração aniquilada. Este meio mais ou menos aperfeiçoado não preenchia as exigências do pensamento humano. Era uma fórmula estreita, muda, limitada. Não havia outro. Mas as tendências progressivas da humanidade não se acomodavam com os exemplares primitivos dos seus livros de pedra. De perfeição em perfeição nasceu a arte. A arquitetura vinha transformar em preceito, em ordem, o que era então partos grotescos da fantasia dos povos. O Egito, na aurora da arquitetura, deu-lhe a solidez e a simplicidade, nas formas severas da coluna e da pirâmide. Parece que este povo ilustre queria fazer
eterna ideia do monumento, como o homem na múmia. O meio, pois, de propagar e perpetuar a ideia era uma arte. Não farei a história dessa arte que, passando pelo crisol das civilizações antigas, enriquecida pelo gênio da Grécia e de Roma, chegou ao seu apogeu na Idade Média e cristalizou a ideia humana na catedral. A catedral é mais que uma fórmula arquitetônica, é a síntese do espírito e das tendências daquela época. A influência da Igreja sobre os povos lia-se nessas epopeias de pedra. A arte, por sua vez, acompanhava o tempo e produzia com seus arrojos de águia as obras-primas do santuário. A catedral é a chave de ouro que fecha a vida de séculos da arquitetura antiga. Foi a sua última expressão, o seu derradeiro crepúsculo, mas uma expressão eloquente, mas um crepúsculo palpitante de luz. Era, porém, preciso um gigante para fazer morrer outro gigante. Que novo parto do engenho humano veio nulificar uma arte que reinara por séculos? Evidentemente, era mister uma revolução para apear a realeza de um sistema. Mas essa revolução devia ser a expressão de um outro sistema de incontestável legitimidade. Era chegada a imprensa, era chegado o livro. O que era a imprensa? Era o fogo do céu que um novo Prometeu roubara e que vinha animar a estátua de longos anos. Era a faísca elétrica da inteligência que vinha unir a raça aniquilada à geração vivente por um meio melhor, indestrutível, móbil, mais eloquente, mais vivo, mais próprio a penetrar arraiais de imortalidade. O que era o livro? Era a fórmula da nova ideia, do novo sistema. O edifício manifestando uma ideia não passava de uma coisa local, estreita. O vivo procurava-o para ler a ideia do morto. O livro, pelo contrário, vem trazer à raça existente o pensamento da raça aniquilada. O progresso aqui é evidente. A revolução foi completa. O universo sentiu um imenso abalo pelo impulso de uma dupla causa, uma ideia que caía e outra que se levantava. Com a onipotência das grandes invenções, a imprensa atraía todas as vistas e todas as inteligências convergiam para ela. Era um crepúsculo que unia a aurora e o ocaso de dois grandes sóis. Mas a aurora e a mocidade, a seiva, a esperança, devia ofuscar o sol que descambava. É o que temia aquele arcediago da catedral parisiense, tão bem delineado pelo poeta das Contemplações. Com efeito, a imprensa era mais que uma descoberta maravilhosa, era uma redenção. A humanidade galgava assim o Himalaia dos séculos e via na ideia que alvorecia uma arca poderosa e mais capaz de conter o pensamento humano. A imprensa devorou, pois, a arquitetura. Era o leão devorando o sol, como na epopeia do nosso Homero. 3 nota. Colombo, poema em que trabalha o Sr. Porto Alegre. Fim de nota. Não procurarei historiar o desenvolvimento desta arte-rei, desenvolvimento asselado em cada época por um progresso. Sabe-se a que ponto está aperfeiçoada e não se pode calcular a que ponto chegará ainda. Mas restabeleçamos a questão. A humanidade perdia a arquitetura, mas ganhava a imprensa. Perdia o edifício, mas ganhava o livro. O livro era um progresso, preenchia as condições do pensamento humano. De certo, mas faltava ainda alguma coisa. Não era ainda a tribuna comum, aberta à família universal, aparecendo sempre com o sol e sendo como ele o centro de um sistema planetário. A forma que correspondia a estas necessidades, a mesa popular para a distribuição do pão eucarístico da publicidade, é propriedade do espírito moderno. É o jornal. O jornal é a verdadeira forma da República do Pensamento, é a locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo das convicções. O jornal apareceu trazendo em si o germen de uma revolução. Essa revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é um movimento da humanidade abalando todas as suas eminências, a reação do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo econômico e do mundo social. Quem poderá marcar todas as consequências desta revolução?
Completa-se a emancipação da inteligência e começa dos povos. O direito da força, o direito da autoridade bastarda consubstanciada nas individualidades dinásticas vai cair. Os reis já não têm púrpura, envolvem-se nas constituições. As constituições são os tratados de paz celebrados entre a potência popular e a potência monárquica. Não é uma aurora de felicidade que se entreabre no horizonte? A ideia de Deus encarnada há séculos na humanidade apareceu enfim à luz. Os que receavam o aborto podem erguer a fronte desassombrada. Concluiu-se o pacto maravilhoso. Ao século XIX, cabe sem dúvida a glória de ter aperfeiçoado e desenvolvido esta grandiosa epopeia da vida íntima dos povos, sempre palpitante de ideias. É uma produção toda sua. Depois das ideias que emiti em ligeiros traços, é tempo de desenvolver a questão proposta. O livro absorverá o jornal? O jornal devorará o livro? 2. A lei eterna, a faculdade radical do espírito humano é o movimento. Quanto maior for esse movimento, mais ele preenche o seu fim, mais se aproxima desses polos dourados que ele busca há séculos. O livro é um sintoma de movimento? De certo, mas estará esse movimento no grau do movimento da imprensa-jornal? Repugno afirmá-lo. O jornal Literatura Cotidiana, no dito de um publicista contemporâneo, é reprodução diária do espírito do povo, o espelho comum de todos os fatos e de todos os talentos, onde se reflete não a ideia de homem, mas a ideia popular, esta fração da ideia humana. O livro não está de certo nestas condições. Há aí alguma coisa de limitado e de estreito se o colocarmos em face do jornal. Depois, o espírito humano tem necessidade de discussão, porque a discussão é movimento. Ora, o livro não se presta a essa necessidade como o jornal. A discussão pela imprensa-jornal anima-se e toma fogo pela presteza e reprodução diária desta locomoção intelectual. A discussão pelo livro esfria pela morosidade e, esfriando, decai, porque a discussão vive pelo fogo. O panfleto não vale um artigo de fundo. Isto posto, o jornal é mais que um livro, isto é, está mais na condição de espírito humano. Nulifica-o como livro, nulificará a página de pedra? Não repugno admiti-lo. Já disse que a humanidade, em busca de uma forma mais conforme aos seus instintos, descobriu o jornal. O jornal, invenção moderna, mas não da época que passa, deve, contudo, ao nosso século seu desenvolvimento, daí a sua influência. Não cabe aqui discutir ou demonstrar a razão porque há mais tempo não atingira ele a esse grau de desenvolvimento. Seria um estudo da época, uma análise de palácios e de claustros. As tendências progressivas do espírito humano não deixam supor que ele passasse de uma forma superior a uma forma inferior. Demonstrada a superioridade do jornal pela teoria e pelo fato, isto é, pelas aspirações de perfectibilidade da ideia humana e pela legitimidade da própria essência do jornal, parece clara a possibilidade de aniquilamento do livro em face do jornal. Mas estará bem definida a superioridade do jornal? Disse acima que o jornal era a reação do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo social, do mundo literário e do mundo econômico. Do mundo literário parece-me ter demonstrado as vantagens que não existem no livro. Do mundo social, já o disse, uma forma de literatura que se apresenta aos talentos como uma tribuna universal, é o nivelamento das classes sociais, é a democracia prática pela inteligência. Ora, isto não é evidentemente um progresso? Quanto ao mundo econômico, não é menos fácil de demonstrar. Este século é, como dizem, o século do dinheiro e da indústria. Tendências mais ou menos ideais clamam em belos hexâmetros contra as aspirações de uma parte da sociedade e parecem prescrever os princípios da economia social. Eu mesmo manifestei algumas ideias muito metafísicas e vaporosas em um artigo publicado há tempos. Nota: vide o passado, presente e o futuro da literatura. Fim de nota.
Mas, pondo de parte a arte plástica dessas produções contra o século, acha-se, no fundo, pouco razoáveis. A indústria e o comércio não são simples fórmulas de uma classe, são os elos que prendem as nações, isto é, que unem a humanidade para o cumprimento de sua missão. São a fonte da riqueza dos povos e predispõem mais ou menos sua importância política no equilíbrio político da humanidade. O comércio estabelece a troca do gênero pelo dinheiro. Ora, o dinheiro é o resultado da civilização, uma aristocracia, não bastarda, mas legitimada pelo trabalho ou pelo suor vazado nas lucubrações industriais. O sistema primitivo da indústria colocava o homem na alternativa de adquirir uma fazenda para operar a compra de outra, ou entregava as intempéries do tempo e se pretendia especular com as suas produções agrícolas. O novo sistema estabelece um valor, estabelece a moeda, e para adquiri-la, o homem só tem necessidade de seu braço. O crédito assenta sua base sobre esta engenhosa produção do espírito humano. Ora, indústria manufatora ou indústria crédito, o século conta a indústria como uma das suas grandes potências. Tirai aos Estados Unidos e vereis desmoronar-se o colosso do norte. O que é o crédito? A ideia econômica consubstanciada numa fórmula altamente industrial. E o que é a ideia econômica senão uma face, uma transformação da ideia humana? É parte da humanidade aniquilada, ela deixa de ser um todo. O jornal, operando uma lenta revolução no globo, desenvolve esta indústria monetária que é a confiança, a riqueza e os melhoramentos. O crédito tem também a sua parte no jornalismo, onde se discutem todas as questões, todos os problemas da época, debaixo da ação da ideia, sempre nova, sempre palpitante. O desenvolvimento do crédito quer o desenvolvimento do jornalismo, porque o jornalismo não é senão um grande banco intelectual, grande monetização da ideia, como diz um escritor moderno. Ora, parece claro que se este grande molde do pensamento corresponde à ideia econômica, como a ideia social e literária é a forma que convém mais que nenhuma outra ao espírito humano. É ou não claro o que acabo de apresentar? Parece-me que sim. O jornal abalando o globo, fazendo uma revolução na ordem social, tem ainda a vantagem de dar uma posição ao homem de letras, porque ele diz ao talento, trabalha, vive pela ideia e cumpres a lei da criação. Seria melhor a existência parasita dos tempos passados, em que a consciência sangrava quando o talento comprava uma refeição por um soneto? Não, graças a Deus, esse mau uso caiu com o dogma junto do absolutismo. O jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a esperança, é o trabalho, é a civilização. Tudo se liberta, só o talento ficaria servo. Não faltará quem lance o nome de utopista. O que acabo, porém, de dizer me parece racional, mas não confundam a minha ideia. Admito o aniquilamento do livro pelo jornal. Esse aniquilamento não pode ser total. Seria loucura admiti-lo. Destruída a arquitetura, quem evita que a fundação dos monumentos modernos presida este ou aquele axioma da arte e que esta ou aquela ordem trace e levante a coluna, o capitel ou o zimbório? Mas o que é real é que a arquitetura não é hoje uma arte influente e que do clarão com que inundava os tempos e os povos caiu num crepúsculo perpétuo. Não é um capricho de imaginação, não é uma aberração do espírito que faz levantar este grito de regeneração humana. São as circunstâncias, são as tendências dos povos, são os horizontes rasgados neste céu de séculos que implantam pela inspiração esta verdade no espírito. É a profecia dos fatos. Quem enxergasse na minha ideia uma idolatria pelo jornal teria concebido uma convicção parva. Se argumento assim, se procuro demonstrar a possibilidade do aniquilamento do livro diante do jornal, é porque o jornal é uma expressão, é um sintoma de democracia, e a democracia é o povo, é a humanidade. Desaparecendo as fronteiras sociais, a humanidade realiza o derradeiro passo para entrar o pórtico da felicidade, esta terra de promissão.
tanto melhor. Este desenvolvimento da imprensa jornal é um sintoma, é uma aurora dessa época de ouro. O talento sobe à tribuna comum, a indústria eleva-se à altura de instituição e o titão popular, sacudindo por toda parte os princípios inveterados das fórmulas governativas, talha com a espada da razão um manto dos dogmas novos. É a luz de uma nova aurora fecunda que se derrama pelo horizonte, preparar a humanidade para saudar o sol que vai nascer. Eis a obra das civilizações modernas. Aquarelas 2. Primeiro, os fanqueiros literários. Nota: OE 11, 18 de setembro e 9, 16 e 30 de outubro de 1859. Não é isto uma sátira em prosa? Esboço literário apanhado nas projeções sutis dos caracteres. Dou aqui apenas uma reprodução do tipo a que chamo em meu falar seco de prosador novato, fanqueiro literário. A fancaria literária é a pior de todas as fancarias. É a obra grossa, por vezes mofada, que se acomoda à ondulação das espáduas do paciente freguês. Há de tudo nessa loja manufatora do talento. Apesar da raridade da tela fina e as vaidades sociais mais exigentes, podem vazar-se, segundo as suas aspirações, em uma ode ou discurso parvamente retumbantes. A fancaria literária poderá perder pela elegância suspeita da roupa feita, mas nunca pela exiguidade dos gêneros. Tomando a tabuleta por base do silogismo comercial, é infalível chegar logo à proposição menor, que é a prateleira guapamente atacada a fazer cobiças modéstias mais insuspeitas. É lindo o comércio, desde José Daniel, o apóstolo da classe. Esse modo de vida tem alargado a sua esfera e, por mal de pecados, não promete ficar aqui. O fanqueiro literário é um tipo curioso. Falei em José Daniel. Conheceis esse vulto histórico? Era uma excelente organização que se prestava perfeitamente à autópsia. Adelo ambulante da inteligência, ia farto como um ovo, de feira em feira, trocar pelas enzinhavradas moedas o pratinho enfesado de suas lucubrações literárias. Não se cultivava impunemente aquela amizade. O folheto esperava sempre os incautos, como a farsália hebdomadária das bolsas mal avisadas. A audácia ia mais longe. Não contente de suas especulações pouco airosas, levava o atrevimento a ponto de satirizar os próprios fregueses, como em uma obra em que embarcava, diz ele, os tolos de Lisboa para uma certa ilha. A ilha era nem mais nem menos a algibeira do poeta. É positiva a aplicação. Os fanqueiros modernos não vão à feira, é um pudor, mas que de compensações. Não se prepara hoje o folheto de aplicação moral contra os costumes. A vereda é outra. Exploram-se as folhinhas e os pregões matrimoniais e as odes deste natalício ou daqueles desposórios. Nos desposórios é então um perigo. Os noivos tropeçam no intempestivo de uma rocha tarpéia antes mesmo de entrar no Capitólio. Desposório, natalício ou batizado, todos esses marcos da vida são pretextos de inspiração às musas fanqueiras. É um eterno Gênesis a referver por todas aquelas almas recendentes, diz o arte. Entretanto, esta calamidade literária não é tão dura para uma parte da sociedade. Há quem se julgue motivo de cuidados no pindo, assim como pretensões a semideus da antiguidade é um soneto, uma alocução recheadinha de divagações acerca do gênesis de uma raça, sempre eriços colarinhos a certas vaidades que por aí pululam, sem tom nem som. Mas, entretanto, fatalidade. Por muito consistentes que sejam essas ilusões, cai sempre diante das consequências pecuniárias. O fanqueiro literário justifica plenamente o verso do poeta: não arma do louvor, arma do dinheiro. O entusiasmo da ode mede-o pelas possibilidades econômicas do elogiado. Os banqueiros são, então, os arquétipos da virtude sobre a terra, tese difícil de provar.
Querendo imitar os espíritos sérios, lembra-se ele de colecionar os seus disparates, e ei-lo que vai de carrinho e almanaques na mão em busca de notabilidades sociais. Ninguém se nega a um homem que lhe sobe as escadas convenientemente vestido e discurso na ponta dos lábios. Chovem-lhe assim as assinaturas, o livrinho é prontificado e sai a lume. A teoria do embarcamento dos tolos é então posta em execução. Os nomes das vítimas subscritoras vêm sempre em ar de escárnio no pelourinho de uma lista epílogo. É sobre queda, coice. Mas tudo isso é causado pela falta sensível de uma inquisição literária. Que espetáculo não seria ver evaporar-se em uma fogueira inquisitorial tanto ópio encadernado que por aí anda enchendo as livrarias? Acontece com o talento o mesmo que acontece com as estrelas. O poeta canta, endeusa, namora esses pregos de diamante de dossel azul que nos cerca o planeta. Mas lá vem o astrônomo que diz muito friamente: nada. Isto que parece flores debruçadas em mar anilado ou anjos esquecidos no transparente de uma camada etérea são simples globos luminosos e parecem-se tanto com flores como vinho com água. Até aqui as massas tinham talento como uma faculdade caprichosa, operando ao impulso da inspiração, santa sobretudo em todo o seu poder moral. Mas cá espera o fanqueiro. Nada. O talento é uma simples máquina em que não falta o menor parafuso e que se move ao impulso de uma válvula onipotente. É de desesperar de todas as ilusões. Em Paris, onde esta classe é numerosa, há uma especialidade que ataca o teatro. Reúnem-se meia dúzia em um café e aí vão eles de colaboração alinhavar o seu vaudeville cotidiano. A esses milagres de faculdade produtiva se devem tantas banalidades que por lá rolam no meio de tanto e tão fino espírito. Aqui o fanqueiro não tem por ora lugar certo, divaga como abelha de flor em flor em busca de seu mel e quase sempre, mal ou bem, vai tirando suculento resultado. Conhece-se o fanqueiro literário entre muitas cabeças pela extrema cortesia. É um tique. Não há homem de cabeça mais móvel e espinha dorsal mais flexível. Cumprimentar para ele é um preceito eterno, e ei-lo que o faz à direita e à esquerda, e coisa natural, sempre lhe cai um freguês nessas cortesias. O fanqueiro literário tem em si o termômetro das suas alterações financeiras, é a elegância das roupas. Ele vive e trabalha para comer bem e ostentar. Bolsa florescente, ei-lo dandy apavoneado, mas sem vaidade. Lá protesta o chapéu contra uma acessão que se lhe possa fazer nesse sentido. A Buffon escapou esse animal interessante, nem Cuvier lhe encontrou osso ou fibra perdidos em terra antediluviana. Por mim, que não faço mais que reproduzir em aquarelas as formas grotescas e sui generis do tipo, deixo ao leitor curioso essa enfadonha investigação. Uma última palavra. O fanqueiro literário é uma individualidade social e marca uma das aberrações dos tempos modernos. Esse moer contínuo do espírito que faz da inteligência uma fábrica de Manchester repugna a natureza da própria intelectualidade. Fazer do talento uma máquina e uma máquina de obra grossa, movida pelas probabilidades financeiras do resultado, é perder a dignidade do talento e o pudor da consciência. Procurem os caracteres sérios abafar esse estado no estado que compromete a sua posição e o seu futuro. 3. Segundo, o parasita. 1. Sabem de uma certa erva que desdenha a terra para enroscar-se e identificar-se com as altas árvores? É a parasita. Ora, a sociedade que tem mais de uma afinidade com as florestas não podia deixar de ter em si uma porção, ainda que pequena, de parasitas. Pois tem. E tão perfeita, tão igual que nem mesmo mudou de nome. É uma longa e curiosa família dos parasitas sociais. E fora difícil assinalar na estreita esfera das aquarelas uma retação sinótica das diferentes variedades do tipo. Antes, sobre a torre, agarro apenas na passagem as mais salientes e não vou mergulhar-me no fundo e em todos os recantos do oceano social.
Há, como disse, diferentes espécies de parasitas. O mais vulgar e o mais conhecido é o da mesa, mas há-os também em literatura, em política e na igreja. É praga antiga e raça cuja origem se prende à noite dos tempos, como diria qualquer historiador, em Erbe. Da Índia, essa avó das nações, como diz um escritor moderno, são poucas as noções a respeito, e não posso marcar aqui com precisão o desenvolvimento dessa casta curiosa no velho país. Em Roma, onde lemos como no livro já Horácio comia sopas de mecenas e banqueteava alegremente no triclinium. É verdade que lhe pagava em longa poesia, mas nesse tempo, como ainda hoje, a poesia não era ouro em pó, e este é grande estrofe de todos os tempos. Mas tréguas à história. Tenho aqui como alvo esboçar em traços ligeiros as formas mais proeminentes da individualidade. Entremos, pois, no estudo sem mais preâmbulo. Devo começar pelo parasita da mesa, o mais vulgar. Há talvez pouco a dizer, mas esse pouco mesmo revela altamente os traços arrojados desta fisionomia social. Debalde se procuraria conhecer as regiões mais adaptadas à economia vital deste animal perigoso, inútil. Ele vive por toda parte em que há ambiente de porco assado. Também é aí onde ele desenvolve melhor todas as suas faculdades, onde se sente a sonese, como diria qualquer label encadernado em paletó de inverno. Perfeito parasita deve ser perfeito gastrônomo, mesmo quando não goze esta faculdade por vocação do berço, é um resultado da prática, pela razão do que o uso do cachimbo faz a boca torta. Assim, o parasita jubilado, o bom parasita, está muito acima dos outros animais. Olfato delicado adivinha a 2 léguas de distância a qualidade de um bom prato. Paladar suscetível, sabe absorver com todas as regras de arte e não educa o seu estômago como qualquer adeão. E como não ser assim se ele não tem outro cuidado nesta vida? E se os limites da mesa redonda são os horizontes das suas aspirações? É curioso vê-lo na mesa, mas não menos curioso é vê-lo nas horas que precedem as sessões gastronômicas. Entre em uma casa ou por costume ou por acidentes, e o que aqui quer dizer intenção formada com todas as circunstâncias agravantes da premeditação e superioridade das armas. Mas suponhamos que vai a uma casa por costume. Ei-lo que entra, riso nos lábios, chapéu na mão, o vácuo no estômago. O dono da casa, quem já fatiga naquela visita diária, saúda-o constrangido e com o riso amarelo. Mas isso não é decepção. Tampouco não desarma um bravo daquela ordem. Senta-se e começa a relatar notícias do dia, entremeadas de algumas da própria lavre, curiosas, a atrair a afeição vacilante do hóspede. Daqui um criado que vem dar o sinal de combate. É o alvo que avisava o alarme, e ei-lo que vai imediatamente pagar-se de uma tarefa de almanaque, tão custosamente exercida. Se, porém, ele entra per acidentes, não é menos curiosa a cena. Começa por um pretexto que deve lisonjear as pessoas da casa conforme os seus fracos. Assim, se há em um autor dramático, o pretexto é dar um parabéns sobre a última peça representada dias antes. Sobre este molde, tudo o mais. Se às vezes não há um pretexto sério, não trepida ainda o parasita. Há sempre um de lado como substantivo, saber da saúde do amigo. Mas entra ele. Dado o pretexto, senta-se e começa a desenrolar toda a retórica que pode inspirar um estômago vazio, um Jeremias interno. Segue-se depois, pouco mais ou menos, a mesma cena. No fim, está sempre como orla de horizonte, uma mesa mais ou menos apetitosa, onde a reação se opera largamente. Há, porém, pequenas desgraças, acidentes inesperados na vida do parasita da mesa. Entra ele em uma casa onde espera almoçar folgado. Faz as primeiras saudações e vai corar a pílula ao seu caro hóspede. Um certo ranger de dentes, porém, começa a agitá-lo. Um ranger particular que indica um estado mais calmo aos estômagos da casa. Então, como vai? Sinto que chegasse agora. Se mais cedo viesse, almoçava comigo. O parasita fica de cara à banda, mas não há remédio. É necessário sair com decência e não dar a entender o fim que o levou ali.
Estas eventualidades, estas pequenas misérias, longe de serem decepções, são como o cheiro da pólvora inimiga para os soldados, um incentivo na ação. É uma índole miserável a desse corpo leviano em que só há animalidade e estômago. Mas, entretanto, é necessário aceitar essas criaturas tais como são, para aceitarmos a sociedade tal como ela é. A sociedade não é um grupo de que uma parte devora a outra, eterno antagonismo das condições humanas. O parasita da mesa uniformiza o exterior com a importância do hóspede. Um cargo elevado pede uma luva de pelica e uma botina de polimento. À mesa não há ninguém mais atencioso, e como um convívio alegre, adubos guisados com punhados de sal mais ou menos saborosos. É uma retribuição razoável, dar de comer ao espírito de quem dá de comer ao corpo. Aqui não há desaire, há uma troca recíproca que prova que o parasita tem suscetibilidades em alto grau. Estes traços mais ou menos exatos, mais ou menos distintos, dão aqui uma pequena ideia do parasita da mesa, mas esta variedade do tipo é absorvida por outras de uma importância mais alta. Aqui é o parasita do corpo, os outros são os do espírito e da consciência. Aqui são os epicuristas à custa alheia, os outros são as nulidades intelectuais que se agarram à primeira tela de propriedades suculentas que lhe vai ao encontro. São imperceptíveis, talvez, estes lineamentos, e acusam a aceleração do pincel. Passemos às outras variedades do tipo onde achamos formas mais amplas e proeminências mais distintas. Segundo, o parasita literário tem os mesmos traços psicológicos do outro parasita, mas não deixa de ter uma afinidade latente com o fanqueiro literário. A única diferença está nos fins, de que se afastam léguas. Aquele é porventura mais casto e não tem mira no resultado pecuniário, que parece inspirou o fanqueiro. Justiça seja feita. A imprensa é a mesa do parasita literário. Senta-se a ela com toda sem cerimônia. Come e distribui pratos com o sangue frio mais alemão deste mundo, diante da paciência pública que vacila sobre os seus eixos. Um amigo meu define perfeitamente este curioso animal. Chama-o Vieirinha da literatura. Vieirinha, lembro ao leitor, é aquele personagem que todos têm visto em um drama nosso. De feito, este parasita é um vieirinha sem tirar nem pôr, cortesão das letras, cercas de cuidado sem alcançar o menor favor das musas. Segue-as por toda a parte, mas sem poder tocá-las, só não sobe ao monte sagrado, porque é uma excursão difícil e só dada a pés mais de ferro e a vontades mais sérias. Ali ficam eles, nas fraldas, soltando uma orquestra de gemidos até que o velho cavalo os vem despedir com uma amabilidade de pata sofrivelmente acerba. Um coice é sempre uma resposta às suas súplicas, represália no caso. Eterna lei das compensações. Entre nós o parasita literário é uma individualidade que se encontra a cada canto. É fácil verificá-lo. Pegais em um jornal, o que vedes de mais saliente? Uma fila de parasitas que deitam sobre aquela mesa intelectual, um chuveiro de prosa ou verso sem dizer água vai. Verificai-o. O jornal aqui não é propriedade nem da redação, nem do público, mas do parasita. Tem também o livro, mas o jornal é mais fácil de contê-los. Às vezes o parasita associa-se e cria um jornal próprio. Aqui é que não há de escapar-lhe. Um jornal todo entregue ao parasita, isto é, um campo vasto todo entregue ao disparate, é o rei Sancho na sua ilha. Ele pode parodiar o dito histórico, l'état c'est moi, porque as 4 ou 6 páginas, na verdade, são dele, todas dele. Ele pode gritar ali, ninguém lhe o impedirá, ninguém, uma vez que não ofenda a moral pública. A polícia para onde começa o intelectual e o senso comum. Não são crimes no código as ofensas a esses 2 elementos da sociedade constituída. Ora, sustentado assim pelos poderes, o parasita literário invade, como uno moderno, a Roma da intelectualidade, com a decência moral nos lábios, mas sem a decência intelectual. Tem, pois, no jornal, próprio ou não próprio, onde pode sacudir-se a gosto, garantido pelas leis. Se desdenha o jornal, tem ainda o livro. O livro,
Tem ainda o livro, sim. Meia dúzia de folhas de papel dobradas, encadernadas e numeradas é um livro. Todos têm direito a esta operação simples e o parasita, por conseguinte. Abrir esse livro e compulsá-lo é que é heróico e digno de pasmo. O que há por aí, santo Deus, se é um volume de versos, temos nada menos que uma coleção de pensamentos e de notas arranhadas laboriosamente em harpas selvagens como um tamoio. Se é prosa, temos um amontoado de frases descabeladas entre si, segundo a opinião do autor. É muitas vezes um drama, um romance misterioso, de que o leitor não entende pitada. Se eu quisesse ferir individualidades, tocar em suscetibilidades, desenrolaria aqui um sudário dessas invasões na literatura. Mas o meu fim é um indivíduo, e não um indivíduo. O parasita literário vai ainda aos teatros. Esta invenção de recitar nos teatros, tirada da antiguidade grega, que levanta um bardo em um festim, como nos mostra a Odisseia, abriu um precedente e deu aso ao abuso. A autoridade, que é ainda a polícia, não indaga do mérito da obra e quer apenas saber se há alguma coisa que fira a moral. Se não, pode invadir a paciência pública. Todos os leitores estão de posse deste traço do parasita literário. As salas dos nossos teatros têm repercutido imensas vezes com esses arranhamentos de lira. Basta bater palmas de um camarote e ter alguns exemplares para distribuição. A plateia deve receber aquele aguaceiro intelectual. O parasita está debaixo do código. Ora, o que admira no meio de tudo isto é que, sendo parasita literário, o vampiro da paciência humana e o primeiro inimigo nacional, acha leitores. Que digo? Adeptos, simpatias, aplausos. Há quem lhes faça crer que alguma coisa lhes rumina na cabeça, como André Chenier. Eles, a quem já não faltava vontade de crer, aceitam como princípio evidente essa solução do impossível, que a parvoíce lhe dá de boa vontade. Que gente! Os traços fisiológicos do parasita são especiais e característicos. Não podendo imitar os grandes homens pelo talento, copiam na postura e nas maneiras o que acham pelas gravuras e fotografias. Assumem um certo ar pedantesco, tomam um timbre dogmático nas palavras e, ao contrário do fanqueiro, que tem a espinha dorsal mole e flexível, ele não se curva nem se torce. A vaidade é o seu espartilho. Mas, por compensação, há a modéstia nas palavras ou certo abatimento que faz lembrar esse ninguém elogiado da comédia. Mas ainda assim vem a afetação. O parasita é o primeiro que está cônscio de que é alguma coisa, apesar da sinceridade com que procura pôr-se abaixo de zero. Pobre gente! Podiam ser homens de bem, fazer alguma coisa para a sociedade, honrar a musa nacional, contendo-se na sua esfera própria, mas nada. Saem uma noite de sua nulidade e vão por aí matando a ferro frio. É que tem o Evangelho diante dos olhos. Bem-aventurados os pobres de espírito. O parasita ramifica-se e enrosca-se ainda por todas as vértebras da sociedade. Entra na igreja, na política e na diplomacia. Há laivos dele por toda a parte. Na igreja, sob o pretexto do dogma, estabelece a especulação contra a piedade dos incautos e das turbas. Transforma o altar em balcão e a âmbula em balança, regala-se à custa de crenças e superstições, de dogmas ou preconceitos, e lá vai passando uma vida de rosas. A história é uma larga tela dessas torpezas cometidas à sombra do culto. O parasita da igreja toda a Idade Média ouviu, transformado em papa, vendeu as absolvições, mercadejou as concessões, lavrou as bulas, mediante o ouro, aplanou as dificuldades do matrimônio, quando existiam, depois levantou a abstinência alimentar, quando o crente lhe dava em troca uma bolsa. É um desmoronamento social. O parasita teve uma famosa ideia em embrear-se pela igreja. A dignidade sacerdotal é uma capa magnífica para a estupidez que toma o altar como um canal de absorver ouro e regalias.
Assim colocado no centro da sociedade, desmoraliza a igreja, polui a fé, rasga as crenças do povo, entra todos o consentem no centro das famílias, sem haver sacudido o pó das torpezas que lhe nodou as sandálias. Dominou imoralmente as massas, os espíritos fracos, as consciências virgens. Esta transformação do parasita não tende por ora a desaparecer. A fogueira de João Rus não queimou só o grande apóstolo, devorou também o vestíbulo desse edifício de miséria levantado por uma turba de parasitas, parasita da fé, da moralidade e do futuro. Em política galga, não sei como, as escadas do poder, tomando uma opinião ao grado das circunstâncias, deixando-a ao paladar das situações como uma verdadeira maromba de Arlequim, entra no parlamento com a fronte levantada, votado pela fraude e escolhido pelo escândalo. Exíguo de luz intelectual, toma lá o seu assento e trata de palpar para apoiar as maiores. Não pensa mal, quem a boa árvore se encosta. Alguns sobem assim, e todos os povos têm sentido mais ou menos o peso do domínio desses boêmios de ontem. Deixá-los subir às mesas supremas do festim público, mas tenham cuidado na solidez das cadeiras em que se sentarem. Na diplomacia é mais fácil ingresso ao parasita, encarta-se em qualquer legação ou embaixada e vai saltitar em Paris ou em Viena. Lá representam tristemente a pátria que os viu nascer, na massa coletiva da embaixada ou da legação. O que faz de melhor esse parvenu sem gosto é brilhar na arte das roupas, como corifeu da moda que já é muito. Podia, se não temesse fatigar, fazer uma enumeração mais longa das famílias de parasitas que irradiam destas espécies cardeais. Seria, entretanto, uma longa história que demandaria mais largo espaço e não caberia nestas ligeiras aquarelas. O parasita é tão antigo, creio eu, como o mundo, ou pelo menos quase. Em economia política é um elemento para estacionar o enriquecimento social. Consumidor que não produz e que faz exatamente a mesma figura que um zangão na República das Abelhas. Extinguir o parasita não é uma operação de dias, mas um trabalho de séculos. Os meios não os darei aqui. Reproduzo, não moralizo. Terceiro, o empregado público aposentado. Os egípcios inventaram a múmia para conservarem o cadáver através dos séculos. Assim, a matéria não desapareceria na morte, triunfava dela, do que temos alguns exemplos ainda. Mas não existiu só lá esse fato. O empregado público não se aniquila de todo na aposentadoria, vai além sob uma forma curiosa, antediluviana, indefinível, o que chamamos empregado público aposentado. Espelho a rebours só reflete o passado, e por ele chora como uma criança. É a elegia viva do que foi, salgueiro do carrancismo, carpideira dos velhos sistemas. Reforma é uma palavra que não se diz diante do empregado público aposentado. Há lá nada mais revoltante do que reformar o que está feito, abolir o método, desmoronar a ordem. Atado assim ao poste do carrancismo, eterno lábaro do que é moderno, o empregado público aposentado é um dos mais curiosos tipos da sociedade. Representa o lado cômico das forças retroativas que equilibram os avanços da civilização nos povos. É o tipo que hoje trago à minha tela. São variáveis o caráter e a feição desta individualidade, mas eu procurarei dar-lhe os traços mais finos, os mais vivos. Conceber um aposentado sem caixa de rapé é conceber o sol sem luz, o oceano sem água. Uma pertence ao outro como a alma pertence ao corpo, são inseparáveis. E tem razão. O que vale uma caixa de rapé não compreende qualquer profano. É o adubo oportuno de uma conversa árida e suada sobre qualquer reforma de governo. É o meio de conhecimento com um potentado de quem se espera alguma coisa. É a boceta de Pandora. É tudo, quase tudo. E não parece.
Aquele utensílio tão mesquinho, em um outro qualquer, está circunscrito na estreita esfera do nariz, nas mãos do aposentado, transforma-se, em vez de se transformar, o depósito de um vício, torna-se um instrumento de certos fatos políticos, que muitas vezes parecem nascer de causas mais altas. Este prestígio do empregado público aposentado não para só na boceta, estende-se por todos os acessórios daquele curioso indivíduo. Na gravata, na presilha, na bengala, há certo ar, uma nuance especial que não está ao alcance de qualquer. Ou natureza, ou estudo, a aposentadoria traz ao empregado público esses dotes como um presente de núpcias. Ora, apesar deste metódico das formas, não estão limitadas aí as vistas do aposentado. Há naquele cérebro alguma finura para se não entregar exclusivamente a essas ninharias. E a política? A política lá o espera. Lá o espera o governo, lá o espera o teatro, as modas, os jornais, tudo o espera. Não é maledicente, mas gosta de cortar o seu pouco sobre as coisas do país. Não é um vício, é uma virtude cívica, o patriotismo. O governo, não importa a sua cor política, é sempre o bode expiatório das doutrinas retrógradas do empregado público aposentado. Tudo quanto tende ao desequilíbrio das velhas usanças é um crime para esse viúvo da secretária, arqueólogo dos costumes, antiga vítima do ponto que não compreende que haja nada além das raias de uma existência oficial. Todos os progressos do país estão ainda debaixo da língua fulminante deste cometa social. Estradas de ferro é uma loucura do modernismo, pois não bastavam os meios clássicos de transporte que até aqui punham a comunicação em localidades afastadas. Estradas de ferro? Desta sorte, todas as instituições que respiram revolução na ordem estabelecida das coisas podem contar com um contra do empregado público aposentado. Este meio mesmo de retratar a pena, como faço atualmente, revoltaria o espírito tradicional da grande múmia do passado. Uma inovação de mau gosto, dirá ele, é verdade, não representa apenas a superfície da epiderme, vai às camadas mais íntimas da matéria organizada. O empregado público aposentado poderá deixar de comer, mas lá perder um jornal, lá perder um jubileu político ou sessão do parlamento é tarefa que não lhe está nas forças. O jornal é lido, analisado com toda a finura de espírito de que ele é capaz, devora ao todo anúncios e leilões, e se não vai ao folhetim é porque o folhetim é frutinha do nosso tempo. No parlamento é um espectador sério e atencioso, com a cabeça enterrada nas paredes mestras de uma gravata colossal, ouve com toda atenção até os menores apartes, vê os pequenos movimentos como profundo investigador das coisas políticas. Ao sair dali, o primeiro amigo que encontra tem de levar um aguaceiro de palavras e invectivas contra a marcha dos negócios mais interessantes do país. De ordinário, o aposentado é compadre ou amigo dos ministros, apesar das invectivas, e então ninguém recheia as pastas de mais memoriais e pedidos, emprega os parentes e os camaradas, quando os emprega, depois de uma longa enfiada de rogativas e importunas. É sempre assim. No sarau, o empregado público aposentado é pouco cortês com as damas, vai procurar emoções nas alternativas de um lindo baralho de cartas, mas para não faltar ao programa, lá vi taxando de imoral aquele divertimento que tanto dinheiro absorve, fica-lhe a consciência. Onde poderemos encontrar ainda o aposentado? Ele vai por toda parte onde é lícito rir e discutir sem ofensa pública. O leitor conhece, de certo, a individualidade de que lhe falo, é muito vulgar entre nós e de qualidades tão especiais que a denunciam entre 1000 cabeças. Que lhe acha? Quanto a mim, é inofensiva como um cordeiro. Deixem mirar-se no espelho dos velhos usos. Falar em política, discutir os governos, não faz mal. Em uma comédia do nosso teatro, há uma reprodução desse tipo, o Senhor Custódio, do verso e reverso. Mirem-se ali e verão que, apesar do estreito círculo em que se move, faz pálidos e mirrados estes ligeiros e mal distintos lineamentos. Quarto, o folhetinista.
Uma das plantas europeias que dificilmente se tem aclimatado entre nós é o folhetinista. Se é defeito de suas propriedades orgânicas ou da incompatibilidade do clima, não o sei eu, enuncio apenas a verdade. Entretanto, eu disse dificilmente, o que supõe algum caso de aclimatação séria. O que não estiver contido nesta exceção, veja ao leitor que nasceu enfesado e mesquinho de formas. O folhetinista é originário da França, onde nasceu e onde vive a seu gosto, como em cama no inverno. De lá espalhou-se pelo mundo, ou pelo menos por onde maiores proporções tomava o grande veículo do espírito moderno, falo do jornal. Espalhado pelo mundo, o folhetinista tratou de acomodar a economia vital de sua organização às conveniências das atmosferas locais. Se o tem conseguido por toda parte, não é meu fim estudá-lo, cinjo-me ao nosso círculo apenas. Mas comecemos por definir a nova entidade literária. O folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de outro pseudônimo, o folhetim nasceu do jornal, folhetinista por consequência do jornalista. Esta íntima afinidade é que desenha saliências fisionômicas na moderna criação. O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso e singular do sério consorciado com o frívolo. Estes dois elementos arredados como polos heterogêneos como água e fogo, casam-se perfeitamente na organização do novo animal. Efeito estranho é este, assim produzido pela afinidade assinalada entre o jornalista e o folhetinista. Daquele cai sobre este a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo que toca ao devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo, o capital próprio. O folhetinista na sociedade ocupa o lugar de colibri na esfera vegetal. Salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo o mundo lhe pertence, até mesmo a política. Assim, aqui em Oados pode dizer-se que não há entidade mais feliz neste mundo, exceções feitas. Tem a sociedade diante de sua pena, o público para lê-lo, os ociosos para admirá-lo e a base bleus para aplaudi-lo. Todos o amam, todos o admiram, porque todos têm interesse de estar de bem com este arauto amável que levanta nas lojas do jornal a sua aclamação de hebdomadário. Entretanto, apesar dessa atenção pública, apesar de todas as vantagens de sua posição, nem todos os dias são tecidos de ouro para os folhetinistas. Há os negros com fios de bronze e à testa deles está o dia, adivinhem, o dia de escrever. Não parece? Pois é verdade puríssima. Passam-se séculos nas horas que o folhetinista gasta à mesa a construir a sua obra. Não é nada, é o cálculo e o dever que vem pedir da abstração e da liberdade. Um folhetim. Ora, quando a matéria e o espírito está disposto, a coisa passa-se bem, mas quando a falta de assunto se une àquela morbidez moral que se pode definir por um amor alfarniente, então é um suplício. Um suplício, sim. Os olhos negros que saboreiam essas páginas coruscantes de lirismo e de imagens mal sabem às vezes o que custa escrevê-las. Para alguns não procede este argumento, porque para alguns há provimento de matéria, certos livros a explorar, certos colegas a empobrecer. Esta espécie é uma aberração do verdadeiro folhetinista, exceções desmoralizadoras que nodam as reputações legítimas. Escritas, porém, as suas tiras de convenção, a primeira hora depois é consagrada ao prazer de desforrar-se de uma maçada que passou. Naquela noite é fácil encontrá-lo no primeiro teatro ou baile aparecido. A túnica de Nessus cai-lhe dos ombros por 7 dias. Como quase todas as coisas deste mundo, o folhetinista degenera também. Algumas das entidades que possuem essa capa esquecem-se de que o folhetim é um confeito literário, sem horizontes vastos, para fazer dele um canal de incenso às reputações firmadas e invectivas às vocações em flor e aspirações
admirações bem cabidas, constituindo assim cardeal diabo da cúria literária, é inútil dizer que o bom senso e a razão friamente o condenam e votam ao ostracismo moral, à ausência de aplausos e de apoio. Não é este o único abuso que se dá, é costume de outros levantarem o folhetim como a chave de todos os corações, como a foice de todas as reputações indeléveis, e conseguem. Na apreciação do folhetinista pelo lado local, temo talvez cair em desagrado negando a afirmativa. Confesso apenas exceções. Em geral, o folhetinista aqui é todo parisiense, torce-se a um estilo estranho e esquece-se nas suas divagações sobre o Boulevard e Café Tortoni de que está sobre um Mac-Adam lamacento e com uma grossa tenda lírica no meio de um deserto. Alguns vão até Paris estudar a parte fisiológica dos colegas de lá. É inútil dizer que degeneram no físico como no moral. Força é dizê-lo, a cor nacional, em raríssimas exceções, tem tomado o folhetinista entre nós. Escrever folhetim e ficar brasileiro é, na verdade, difícil. Entretanto, como todas as dificuldades se aplanam, ele podia bem tornar mais cor local, mais afeição americana, faria assim menos mal à independência do espírito nacional, tão preso a essas imitações, a esses arremedos, a esse suicídio de originalidade e iniciativa. Os Imortais. Nota. OE, 18 e 25 de setembro de 1859. Lendas. 1. O Caçador de Harz. As lendas são a poesia do povo. Elas correm de tribo em tribo, de lar em lar, como a história doméstica das ideias e dos fatos, como o pão bento da instrução familiar. Entre essas lendas aparecem os contos populares dos imortais. Em muitos povos há uma legenda de criaturas votadas à vida perpétua por uma fatalidade qualquer. Sabido é o mito do paganismo grego que mostrava Prometeu atado ao rochedo do Cáucaso, em castigo de seu arrojo contra o céu, onde se guardavam as chaves da vida. Um abutre a rasgar-lhe as vísceras, o fígado a renascer à proporção que era devorado, e depois um Hércules, individualidade meio ideal e meio verdadeira, que o desata das correntes eternas. Tudo isto embeleza a arrojada concepção do grande povo da antiguidade. Um apanhado ligeiro de algumas dessas lendas vai o leitor contemplar diante de si. Começo por uma balada alemã. O povo alemão é o primeiro povo para essas concepções fantásticas, como um livro de seu compatriota Hoffmann. As margens do Reno são uma procissão continuada de tradições e de mitos, em que um espírito profundamente supersticioso se manifesta. É lá a verdadeira terra da fantasia. Reza a tradição popular que um cavalheiro daquelas regiões era doido pela caça a que se entregava de corpo e alma como o rei Carlos IX, que não tinha outro mérito além desse, exceto de fazer matar huguenotes, doce emprego para um rei imbecil como era. Era, pois, o cavalheiro da lenda um caçador consumado, e tanto que fazia da caça o seu cuidado favorito, único, exclusivo. Esmolas, ele não as dava quando na estrada se lhe apresentava a mão descarnada do mendigo. Curvo sobre o seu cavalo fogoso, lá ia ele por montes e vales como o furacão do inverno. Tudo destruía, tudo derrubava. Ao pobre lavador que gastava tempo e vida nas suas messes, passava pela igreja como pela porta de uma taverna, nem lá entrava para orar, ao menos pelo descanso de seus antepassados. O sino que chamava os fiéis à oração não chegava aos seus ouvidos, ensurdecidos pelo som da corneta. Era a raiva da caça. Deus cansou-se com aquela vida de destruição e o feriu com sua mão providencial. O castigo caiu sobre a cabeça desse cavalheiro, condenado a vagar pelas florestas das montanhas de Harz, envoltos ele, cavalo e monteiros, no turbilhão de uma caça fantástica. Todas as noites o povo crê ouvir o caçador eterno, com toda a sua comitiva em busca de vítimas na floresta. Não é talvez mais que um efeito de imaginação esse rumor da montanha produzido pelo sopro de um vento dominante nessa floresta. Mas o povo crê e não convém destruir as fábulas do povo. Se é um fato,
Se é a demonstração de uma máxima, não podemos aqui discutir. Eis aí a tradição que o engenho popular construiu e a religião das lendas tem conservado. Há talvez aqui uma bela análise, talvez uma definição que se compadeça com os destinos do povo. Esse cultivo dos mitos não é, talvez, o aguardar laborioso das verdades eternas? É o que não sabemos. 2. O marinheiro Batavo. A lenda do caçador de Harz, narrada ligeiramente na primeira página desta revista Hoffmânica, é a lenda das montanhas. Revela claramente o caráter do país das brumas, dos montes e dos lagos. A tradição batava fala de um marinheiro em suas fantasias de vida eterna. Aqui, como se vê, a asserção se conserva. Aquele caçador das montanhas fala da Alemanha em traços bem distintos. Cá é a Holanda, isto é, a rainha do mar, o povo crestado ao sol do oceano. Vem um marinheiro. O caráter dos dois países está bem definido e o povo, sem querer, se revela com os seus atavios morais, com a tradição de seus costumes. Vamos, porém, à lenda batava. Fala a tradição de um capitão de navio que empreendera uma viagem às Índias Orientais, no alvorecer apenas do século XVII. Esta época tão recente dá talvez um caráter de veracidade ao mito do povo. Entretanto, a narração continuada faz desaparecer do espírito essas apreensões de momento. O capitão tomou sua tenda volante e foi pela estrada do mar, caminho do Empório Oriental que tanto agitava as cabeças do tempo. Era o ponto para o qual convergiam então todos os espíritos. Ele para lá caminhou agitado sobre o dorso oscilante do mar e levado pelas asas violentas dos furacões marinhos. Aproximava-se do cabo tormentoso, onde o mar parece abrir uma porta do inferno. Aí, levado pelas convulsões terríveis da água embravecida, pelo rebentar furioso da tempestade, naufragou. Só sobre os destroços de seu navio, Mário do Mar, sobre as ruínas de uma Cartago ambulante, tentou com a pertinácia que caracteriza os filhos de sua pátria atravessar aquele cabo tão celebrado nos versos de Camões. Debalde, quando ele se aproximava do termo ansiado, um tufão violento arredava-o para trás, e ele, de novo como Sísifo, lá ia rolar a pedra de uma intenção de ferro. 100 vezes o vento lhe burlava esforços mais que humanos. Não se aniquilou com isso. Devo passar. E foi tentar de novo esse atravessar do cabo, mas desta vez uma praga lhe entreabriu os lábios. Hei de passar agora ou levarei aqui até a consumação dos tempos? Pois tenta até a consumação dos séculos. Se era o Adamastor quem assim falava, não sei, mas a tradição mais ortodoxa do que eu a esse respeito deixa entrever de que era uma voz do céu que assim bradava, e não um aviso do mar. Novo tufão arredou o pertinaz marinheiro. Desde então creu o povo piedosamente que o capitão em questão lá está nessa labutação e que aí ficará até a consumação dos séculos. Fala-se mesmo que alguns navegantes têm encontrado, nessa altura do mar, um navio fantasma dirigido por um homem, envolvidos ambos nas brumas de uma atmosfera pesada, caminhando em direção do cabo para atravessá-lo. Mas que um vento agita e sacode ambos para longe do desejado caminho. A física tem mesmo querido explicar esse fato asseverado por testemunhas, com as leis dos reflexos, mas o povo, ingênuo e sem fé das verdades, quer ao menos crer na fábula, e pouco apreço dá às demonstrações científicas. Esta é a grande lenda do mar, que respira largamente um delírio de serão marinho na amurada alta da noite. É o Sísifo moderno, o Sísifo do oceano, modelado sobre a ideia robusta e simples da lenda antiga. Sobre o mar diz também uma tradição árabe. Anda Elias ou Enoque, um desses profetas, mostrando e conduzindo os viandantes a Meca, como o outro faz em terra. A ser verdade, o mito oriental não é muito sólido o caminho escolhido pelo grande vulto das escrituras. É opulenta de pensamento e de relevo a lenda batava, apesar de não ser original. Mas aí se mostra o grande povo. Não quis a terra, que é a imensidade, como diz Lord Byron. Quis o mar, que é o infinito.
A reforma pelo jornal. Nota. OE, 23 de outubro de 1859. Fim de nota. Houve uma coisa que fez tremer as aristocracias mais do que os movimentos populares. Foi o jornal. Devia ser curioso vê-las quando um século despertou ao clarão deste Fiat humano. Era a cúpula de seu edifício que se desmoronava. Com o jornal eram incompatíveis esses parasitas da humanidade, essas fofas individualidades de pergaminho alçado e leitos de brasões. O jornal que tende à unidade humana, ao abraço comum, não era um inimigo vulgar, era uma barreira. De papel, não, mas de inteligências, de aspirações. É fácil prever um resultado favorável ao pensamento democrático. A imprensa, que encarnava a ideia no livro, expendia eu em outra parte, sentia-se, ainda assim, presa por um obstáculo qualquer. Sentia-se cerrada naquela esfera larga, mas ainda não infinita. Abriu, pois, uma represa que a impedia e lançou-se uma noite aquele oceano ao novo leito aberto. O pergaminho será a Atlântida submergida. Por que não? Todas as coisas estão em germen na palavra, diz um poeta oriental. Não é assim? O verbo é a origem de todas as reformas. Os hebreus, narrando a lenda do Gênesis, dão à criação da luz a precedência da palavra de Deus. É palpitante o símbolo. O Fiat repetiu-se em todo o caos, e, coisa admirável, sempre nasceu dele alguma luz. A história e a crônica da palavra. Moisés no deserto, Demóstenes nas guerras helênicas, Cristo nas sinagogas da Galiléia, Rus no púlpito cristão, Mirabeau na tribuna republicana, todas essas bocas eloquentes, todas essas cabeças salientes do passado não são senão o Fiat multiplicado levantado em todas as confusões da humanidade. A história não é um simples quadro de acontecimentos, é mais, é o verbo feito livro. Ora, pois, a palavra, esse dom divino que fez do homem simples, matéria organizada, um ente superior na criação, a palavra foi sempre uma reforma. Falada na tribuna é prodigiosa, é criadora, mas é monólogo. Escrita no livro é ainda criadora, é ainda prodigiosa, mas é ainda um monólogo. Esculpida no jornal é prodigiosa, é criadora, mas não é um monólogo, é a discussão. E o que é a discussão? A sentença de morte de todo o status quo, de todos os falsos princípios dominantes. Desde que uma coisa é trazida à discussão, não tem legitimidade evidente, e nesse caso o choque da argumentação é uma probabilidade de queda. Ora, a discussão, que é a feição mais especial, o cunho mais vivo do jornal, é o que não convém exatamente à organização desigual e sinuosa da sociedade. Examinemos. A primeira propriedade do jornal é a reprodução amiudada. É o derramamento fácil em todos os membros do corpo social. Assim, o operário que se retira ao lar, fatigado pelo labor cotidiano, vai lá encontrar ao lado do pão do corpo aquele pão do espírito, hóstia social da comunhão pública. A propaganda, assim, é fácil. A discussão do jornal reproduz-se também naquele espírito rude, com a diferença que vai lá achar o terreno preparado. A alma torturada da individualidade ínfima recebe, aceita, absorve, sem labor, sem obstáculo, aquelas impressões, aquela argumentação de princípios, aquela arguição de fatos. Depois, uma reflexão, depois um braço que se ergue, um palácio que se invade, um sistema que cai, um princípio que se levanta, uma reforma que se coroa. Malévola faculdade, a palavra. Será ou não o escolho das aristocracias modernas, este novo molde do pensamento e do verbo? Eu o creio de coração. Graças a Deus, se há alguma coisa a esperar, é a das inteligências proletárias, das classes ínfimas, das superiores, não. As aristocracias dissolvem-se, diz um eloquente irmão d'armas. É a verdade. A ação democrática parece reagir sobre as castas que se levantam no primeiro plano social. Os próprios brasões já se humanizam mais e alguns jogam na praça sem notarem que começam a confundir-se com as casacas do agiota.
Causa riso. Tremem com esse invento que parece abranger os séculos e rasgar desde já um horizonte largo às aspirações cívicas, às inteligências populares. E se quisessem suprimi-lo, não seria mal para eles o fechamento da imprensa e a supressão da sua liberdade. É a base atual do primeiro trono da Europa. Mas como? Cortar as asas de águia que se lança no infinito seria uma tarefa absurda e, desculpem a expressão, um cometimento parvo. Os pergaminhos já não são asas de Ícaro, mudaram as cenas, o talento tem asas próprias para voar, senso bastante para aquilatar as culpas aristocráticas e as probidades cívicas. Procedem estas ideias entre nós? Parecem que sim. É verdade que o jornal aqui não está à altura da sua missão. Pesa-lhe ainda o último elo. Às vezes leva a exigência até a letra maiúscula de um título de fidalgo. Cortesania fina em abono da verdade, mas não importa. Eu não creio no destino individual, mas aceito o destino coletivo da humanidade. Há um polo atraente e fases a atravessar. Cumpre vencer o caminho a todo o custo. No fim, há sempre uma tenda para descansar e uma relva para dormir. 9. Queda que as mulheres têm para os tolos. Nota: AM 19, 23, 26 e 30 de abril e 3 de maio 1861. Fim de nota. Advertência. Este livro é curto, talvez devera sê-lo mais. Desejo que lhe agrade como me sai das mãos, mas é com pesar que me vanglorio por esta obra. Falar do amor das mulheres pelos tolos não é arriscar ter por inimigas a maioria de um e outro sexo? Disse que a matéria é rica e fecunda. Eu acrescento que ela tem sido tratada por muitos. Se tenho, pois, a pretensão de ser breve, não tenho a de ser original. Contento-me em repetir o que se disse antes de mim. Minhas páginas conscienciosas são um resumo de muitos e valiosos escritos. Propriamente falando, é uma comparação científica e eu obteria a mais doce recompensa de meus esforços, como dizem os eruditos, se inspirasse aos leitores a ideia de aprofundar um tão importante exemplo. Quanto à imparcialidade que presidiu a redação deste trabalho, creio que ninguém a porá em dúvida. Exalta os tolos sem rancor, e se critica os homens de espírito é com um desinteresse cuja extensão facilmente se compreenderá. Primeiro, il est de nerds secrets, il est de sympathie. Passa em julgado que as mulheres leem de cadeira em matéria de fazendas, pérolas e rendas, e que desde que adotam uma fita deve-se crer que a essa escolha presidiram motivos plausíveis. Partindo deste princípio, entraram os filósofos a indagar se elas mantinham o mesmo cuidado na escolha de um amante ou de um marido. Muitos duvidaram. Alguns emitiram como axioma que o que determinava as mulheres neste ponto não era nem a razão, nem o amor, nem mesmo o capricho, que se um homem lhes agradava era por se ter apresentado primeiro que os outros e que, sendo este substituído por outro, não tinha esse outro senão o mérito de ter chegado antes do terceiro. Permaneceu por muito tempo este sistema irreverente. Hoje, graças a Deus, a verdade se descobriu. Veio a saber-se que as mulheres escolhem com pleno conhecimento do que fazem, comparam, examinam, pesam e só se decidem por um, depois de verificar nele a preciosa qualidade que procuram. Essa qualidade é a toleima. Segundo, desde a mais remota antiguidade, sempre as mulheres tiveram a sua queda para os tolos. Alcibíades, Sócrates e Platão foram sacrificados por elas aos presumidos do tempo. Turenne, La Rochefoucauld, Racine e Molière foram traídos por suas amantes que se entregaram a basbaques notórios. No século passado, todas as boas fortunas foram reservadas aos pequenos abades. Estribadas nesses exemplos, as nossas contemporâneas continuaram a idolatrar os descendentes dos ídolos das suas avós. Não é nosso fim censurar uma tendência que parece invencível. O que queremos é motivá-la.
Por menos observador e menos experiente que seja, qualquer pessoa reconhece que a toleima é quase sempre um penhor de triunfo. Desgraçadamente, ninguém pode, por sua própria vontade, gozar das vantagens da toleima. A toleima é mais do que uma superioridade ordinária. É um dom, é uma graça, é um selo divino. O tolo não se faz, nasce feito. Todavia, como espírito e como gênio, a toleima natural fortifica-se e estende-se pelo uso que se faz dela. É estacionária no pobre diabo, que raramente pode aplicá-la, mas toma proporções desmarcadas nos homens a quem a fortuna ou a posição social cedo leva à prática do mundo. Este concurso da toleima inata e da toleima adquirida é que produz a mais temível espécie de tolos, os tolos que o acadêmico Trouble chamou tolos completos, tolos integrais, tolos no apogeu da toleima. O tolo é abençoado do céu pelo fato de ser tolo, e é pelo fato de ser tolo que lhe vem a certeza de que qualquer carreira que tome há de chegar felizmente ao termo. Nunca solicita empregos, aceita-os em virtude do direito que lhe é próprio. Nominor léu. Ignora o que é ser corrido ou desdenhado. Onde quer que chegue é festejado como um conviva que se espera. O que opor-lhe como obstáculo é tão enérgico no choque, tão igual nos esforços e tão seguro no resultado. É rocha despegada que rola, ocorre, salta e avança caminho por si, precipitada pela sua própria massa. Sorri-lhe a fortuna particularmente ao pé das mulheres. Mulher alguma resistiu nunca a um tolo. Nenhum homem de espírito teve ainda impunemente um parvo como rival. Por quê? Há necessidade de perguntar por quê? Em questão de amor, o paralelo a estabelecer entre o tolo e o homem deciso não é para a confusão do último. Terceiro, em matéria de amor, deixa-se o homem de espírito embalar por estranhas ilusões. As mulheres são para ele entes de mais elevada natureza que a sua, ou pelo menos ele empresta-lhes as próprias ideias, supõe-lhes um coração como o seu, imagina-as capazes, como ele, de generosidade, nobreza e grandeza. Imagina que para agradar-lhes é preciso ter qualidades acima do vulgar. Naturalmente tímido, exagera mais ao pé delas a sua insuficiência. O sentimento de que lhe falta muito torna-o desconfiado, indeciso, atormentado. Respeitoso até à timidez, não ousa exprimir o seu amor em palavras, exala-o por meio de uma não interrompida série de meigos cuidados, ternos respeitos e atenções delicadas. Como nada quer à custa de uma indignidade, não se conserva continuamente ao pé daquela que ama, não a persegue, não a fatiga com a sua presença. Para interessá-la em suas mágoas, não toma ares sombrios e tristes, pelo contrário, esforça-se por ser sempre bom, afetuoso e alegre junto dela. Quando se retira da sua presença é que mostra o que sofre e derrama suas lágrimas em segredo. O tolo, porém, não tem desses escrúpulos. A intrépida opinião que ele tem de si próprio o reveste de sangue frio e segurança. Satisfeito de si, nada lhe paralisa a audácia. Mostra a todos que a ama e solicita com instância provas de amor. Para fazer-se notar daquela que ama, importuna-a, acompanha-a nas ruas, vigia nas igrejas e espia-a nos espetáculos. Arma-lhe laços grosseiros, à mesa oferece-lhe uma fruta para comerem ambos, ou passa-lhe misteriosamente, com muito jeito, um bilhete de amores. Aperta-lhe a mão a dançar e saca-lhe o ramalhete de flores no fim do baile. Numa noite de partida, diz-lhe 10 vezes ao ouvido como é bela, porquanto revela-lhe um instinto que, pela adulação, é que se alcançam as mulheres, bem como se as perde, tal como acontece com os reis. De resto, como nos tolos, tudo é superficial e exterior. Não é o amor um acontecimento que lhes mude a vida. Continuam como antes a dissipá-la nos jogos, nos salões e nos passeios. Quarto, o amor, disse alguém, é uma jornada cujo ponto de partida é o sentimento e cujo termo inevitável, a sensação. Se é isto verdade, o que há a fazer é embelecer a estrada e chegar o mais tarde possível ao fim.
Ora, quem melhor do que o homem de espírito sabe parolar à beira do caminho, parar e colher flores, sentar-se às sombras frescas, recitar aventuras e procurar desvios e delongas? Um caracol de cabelos mal arranjado, um cumprimento menos apressado que de costume, um som de voz discordante, uma palavra mal escolhida, tudo lhe é pretexto para demorar os passos e prolongar os prazeres da viagem. Mas quantas mulheres apreciam esses castos manejos e compreendem o encanto dessas paradas à borda de uma veia límpida que reflete o céu? Elas querem amor, qualquer que seja a sua natureza, e o que o tolo lhes oferece é-lhes bastante, por mais insípido que seja. Quinto, o homem de espírito, quando chega a fazer-se amar, não goza de uma felicidade completa. Atemorizado com a sua aventura, trata antes de saber por que é feliz. Pergunta por que e como é amado, se para uma amante é ele uma necessidade ou um passatempo, se ela cedeu a um amor invencível, enfim, se é ele amado por si mesmo. Cria ele próprio e com engenho as suas mágoas e cuidados. É como o sibarita que, deitado em um leito de flores, sentia-se incomodado pela dobra de uma folha de rosa. Num olhar, numa palavra, num gesto, acha ele 1000 nuances imperceptíveis, desde que se trata de interpretá-las contra si. Esquece os encômios que levemente o tocam para lembrar-se somente de uma observação feita ao menor dos seus defeitos e que bastante o tortura. Mas, em compensação desses tormentos, há no seu amor tanto encanto e delícias, como estuda, como extrai, como saboreia as volúpias mais fugitivas até a última essência, como a sua sensibilidade especial sabe descobrir o encanto das criancices frívolas, dos invisíveis atrativos, dos nadas adoráveis. O tolo é um amante sempre contente e tranquilo, tem tão robusta confiança nos seus predicados que antes de ter provas já mostra a certeza de ser amado, e assim deve ser. Em sua opinião, faz uma grande honra à mulher a quem dedica os seus eflúvios. Não lhe deve felicidade, ele é que lhe a dá, e como tudo leva a exagerar o benefício, não lhe vem a ideia de que se possa ter para com ele ingratidões. Assim, no meio das alegrias do amor, saboreia ainda a embriaguez da fatuidade. Mas, como em definitiva é ele próprio objeto de seu culto, depressa o tolo se aborrece, e como o amor para ele não é mais que um entretenimento que passa, os últimos favores, longe de o engrandecerem mais, desligam-no pela sociedade. Sexto, o homem de espírito vê no amor um grande e sério negócio, ocupa-se dele como do mais grave interesse de sua vida, sem distração nem reserva. Pode perder nele algumas das suas qualidades viris, mas é para crescer em abnegação, em dedicação, em bondade. Suporta tudo daquela que ama sem nada exigir dela, quando ela atende alguns dos seus votos, quando previne alguns dos seus desejos, longe de ensoberber-se, agradece com uma efusão mesclada de surpresa. Perdoa-lhe generosamente todos os males que lhe causa, porque, muito orgulhoso para enraivecer-se ou lastimar-se, não sabe provocar, nem a piedade que enternece, nem o medo que faz calar. Oh, que inferno, se a má aventura lhe depara uma mulher bela e má, uma namoradeira fria de sentidos ou uma moça de rabugice precoce. Sofre então vivamente com a perfídia da mulher amada, mas desculpa-a pela fragilidade do sexo. A sua indulgência pode então conduzi-lo à degradação. Ele segue os olhos fechados o declive que o arrasta ao abismo, sem que a queixa, a ambição, a fortuna possam retê-lo. O nécio escapa a esses perigos. Como não é ele quem ama, é ele quem domina. Para vencer uma mulher, finge por alguns momentos o excesso de desespero e de paixão, mas isso não passa de um meio de guerra, tática de cerco para enganar e seduzir o inimigo. Logo depois recobra ele a tirania e não a abdica mais.
Para entreter-se nisso, tem o tolo o seu método, as suas regras, a sua linha de conduta. É indiscreto por princípio, porquanto, divulgando os favores que recebe, compromete a que lhe concede e, ao mesmo tempo, afasta as rivalidades nascentes. É suscetível pela razão, cioso por cálculo, a fim de promover esses proveitosos amuos que lhe servem a seu grado para conduzir a uma ruptura definitiva ou para exigir um novo sacrifício. Mostra uma cruel indiferença, indicando pouca confiança nas provas de simpatia que lhe dão. Num baile, proibindo a sua amante de dançar, não faz caso dela, de propósito, aflige-a com aparências de infidelidade, falta a hora marcada para se encontrarem ou, depois de se ter feito esperar, vem dando desculpas equívocas de sua demora. Hábil em semear a inquietação e o susto, faz-se obedecer à força de ser tirano e acaba por inspirar uma afeição sincera à força de promovê-la. 7. O homem de espírito, assustado com um vácuo imenso que deixa no coração uma afeição que se perde, só rompe o laço que o prende à causa de dilacerações interiores. Como bem se disse, sendo preciso um dia para conseguir, é preciso 1000 para se reconquistar. Mesmo no momento em que volta a ser livre, quantas vezes um sorriso, um meneio de cabeça, uma maneira de puxar o vestido ou de inclinar o chapelinho de sol não faz recair no seu antigo cativeiro. De resto, a mulher a quem ele tiver revelado o segredo do seu coração ficará sempre para ele como ser à parte, não a esquece nunca. Morta ou separado, nutre por aquela que a perdeu longas saudades. Perseguido pela lembrança que dela conserva, descobre muitas vezes que as outras mulheres por quem se apaixona só têm o mérito de se parecerem com ela. Dá-se ele então a comparações que o desvairam, que o irritam, que o põem fora de si, exigindo no seu trajar, no seu andar e até no seu falar alguma coisa que lhe recorde o seu implacável ideal. E se é ele o abandonado, que de torturas que sofre, viver sem ser amado parece-lhe intolerável, nada pode consolá-lo ou distraí-lo, no caso de tornar a ver os sítios que foram testemunhas da sua felicidade, evoca a sua memória 1000 circunstâncias perseverantes e cruéis. Ali está a cerca cheirosa, cujos espinhos rasgaram o véu da infiel, aqui o rio que a medrosa só ousava atravessar amparada pela sua mão, além está a alameda cuja areia fina parece ter ainda o molde de seus ligeiros passos. Contempla na janela as longas e alvas cortinas no peitoril, os arbustos em flor, na relva, a mesa, o banco, as cadeiras em que outrora se sentaram. É possível que ela tenha mudado tão de repente? Pois não foi ainda ontem que, de volta de um passeio ao bosque, lhe enxugou o suor da testa e que se prendia em doce e estranho amplexo? Hoje, nem mais doçuras, nem mais apertos de mão, nem mais dessas horas ébrias em que todo o passado ficava esquecido. Ele está só, entregue a si mesmo, sem força, sem alvo. É o delírio do desespero. O tolo está acima dessas misérias. Não o assusta um futuro prenhe de qualquer inquietação aflitiva. Sempre acobertado pela bandeira da inconstância, desfaz-se de uma amante sem luta, sem remorsos. Utiliza uma traição para voar a novas aventuras. Para ele nada há de terrível em uma separação, porque nunca supõe que se possa colocar a vida numa vida alheia e que, fazendo-se um hábito dessa comunidade de existência, faz-se pouco novamente sofrer quando ela tiver de quebrar-se. Da mulher que deixa de amar, ele só conserva o nome, como o veterano conserva o nome de uma batalha, para glorificar-se, ajuntando ao número das suas campanhas. 8. Há uma época em que custa-se muito a amar. Tendo visto e estudado um pouco a mulher, adquire-se uma certa dureza que permite aproximar-se sem perigo das mais belas e sedutoras. Confessa-se sem rebulso a admiração que elas inspiram, mas é uma admiração de artista, um entusiasmo sem ternura. Além disso, ganha-se uma penetração cruel para ver, através de todos os artifícios de casquilha, o que vale a submissão que elas ostentam, a doçura que afetam, a ignorância que fingem, e prenda-se um homem nessas condições. De ordinário, é entre 30 e 35 anos que o coração do homem de
espírito fecha-se assim à simpatia e começa a petrificar-se. É possível que nele tornem a aparecer os fogos da mocidade e que ele venha a sentir um amor tão puro, tão fervente, tão ingênuo como nos frescos anos da adolescência, longe de ter perdido as perturbações, as apreensões, os transportes da alma amorosa, sente-os ele de novo com emoção mais profunda e dá-lhes um preço tanto mais elevado quanto ele está certo de não os ver renascer. Então lastima-se o pobre insensato, ei-lo obrigado a ajoelhar-se aos pés de uma mulher para quem é nada o mérito de caminhar pouco e pouco atrás de sua sombra, de fazer exercício em torno aos seus vestidos, de se extasiar diante de seus bordados, de lisonjear os seus enfeites. Ai, triste! Esses longos suplícios o revoltam, e Pigmalião desesperado afasta-se de Galateia, cujo amor não se pode reanimar. Esses sintomas de idade são desconhecidos ao tolo, porquanto cada dia que passa não lhe faz achar no amor um bem mais caro ou mais difícil a conquistar. Não tendo sido nem melhorado, nem endurecido pelos reveses da vida, continuando a ver as mulheres com o mesmo olhar, exprime-lhe os seus amores com as mesmas lágrimas e os mesmos suspiros que lhes reserva para pintar os antigos tormentos, e como ele só exigiu sempre delas aparência e paixão, vem facilmente a persuadir-se que é amado, longe de fugir, persevera e triunfa. 9. O homem de espírito é o menos hábil para escrever a uma mulher. Quando se arrisca a escrever uma carta, sente dificuldades incríveis. Desprezando o vasconço da galanteria, não sabe como se há de fazer entender. Quer ser reservado e parece frio, quer dizer o que espera indica receio, confessa que nada tem para agradar e é apanhado pela palavra. Comete o crime de não ser comum ou vulgar. As suas cartas saem do coração e não da cabeça, têm um estilo simples, claro e límpido, contendo apenas alguns detalhes tocantes, mas é exatamente o que faz com que elas não sejam lidas nem compreendidas. São cartas decentes quando as pedem estúpidas. O tolo é fortíssimo em correspondência amorosa e tem consciência disso. Longe de recuar diante da remessa de uma carta, é muitas vezes por aí que ele começa. Tem uma coleção de cartas prontas para todos os graus de paixão. Alega nelas, em linguagem brusca, o ardor de sua chama. A cada palavra repete: meu anjo, eu vos adoro. As suas fórmulas são enfáticas e chatas, nada que indique uma personalidade. Não faz suspeitar excentricidade ou poesia, é quanto basta, é medíocre e ridículo, tanto melhor. Efetivamente, o estranho que ler as suas missivas nada tem a dizer. Na mocidade, o pai da menina escrevia assim. A própria menina não esperava outra coisa. Todos estão satisfeitos, até os amigos, que querem mais. 10. Enfim, o homem de espírito, em vista do que é, inspira às mulheres uma secreta repulsa. Elas se admiram com o ver tímido, acanham-se com o ver delicado, humilham-se com o vê-lo distinto. Por muito que ele faça para descer até elas, nunca consegue fazê-las perder o acanhamento. Choca-as e incomoda-as, e esse acanhamento, de que ele é a causa, torna frias as conversações mais indiferentes, afasta a familiaridade e assusta a inclinação prestes a nascer. Mas o tolo não atrapalha nem ofusca as mulheres. Desde a primeira entrevista, ele as anima e fraterniza-se com elas, eleva-se sem acanhamento nas conversas mais insulsas, palra e requebra-se como elas, compreende-as e elas o compreendem. Longe de se sentirem deslocadas na sua companhia, elas a procuram porque brilham nela. Podem, diante dele, absorver todos os assuntos e conversar sobre tudo inocentemente, sem consequência. Na persuasão de que não pensa melhor nem contrário a elas, auxiliam o triste. Quando a ideia lhe falta, suprem-lhe a indigência. Como se fazem valer por ele, é justo que lhe paguem e por isso consentem em ouvi-lo em tudo. Entregam-lhe assim os seus ouvidos, que é o caminho do seu coração. E um belo dia, admiram-se de ter encontrado no amigo complacente um senhor imperioso. 11.
Compreende-se por este curto esboço como e quanto diferem os tolos e os homens de espírito nos seus meios de sedução. A conclusão final é que os tolos triunfam e os homens de espírito falham, resultado importante e deplorável nesta matéria, sobretudo. 12º. Depois de ter indagado as causas da felicidade dos tolos e da desgraça dos homens de espírito, perderemos tempo precioso em acusar as mulheres. Não hesitamos em deitar as culpas sobre os homens de espírito, como fez o profundo Champcenetz. Por que não estudam os tolos? Diz-lhes este autor, para conseguir imitá-los. Há de custar-vos muito fazer um tal papel, mas há proveito em dizer. E depois, quando assim sois a isso obrigado, visto como não vos dão outro meio de solução, querer subtrair o belo sexo a império dos tolos, descortinando-lhe a perversidade do seu gosto, é coisa em que ninguém deve pensar, é uma loucura. Fora o mesmo que querer mudar a natureza ou contrariar a fatalidade, porquanto ficais sabendo, continua Champcenetz, que as mulheres não são senhoras de si próprias, que nelas tudo é instinto ou temperamento, e, portanto, elas não podem ser culpadas de suas preferências. Só respondemos pelo que praticamos com intenção e discernimento. Ora, qual delas pode dizer que predileção a impele, que paixão a obriga, que sentimento a faz ingrata, ou que vingança lhe dita as malignidades? Debalde procurareis delas tão cruel prodígio, nenhuma é cúmplice do mal que causa. A este respeito, o seu estouvamento atesta-lhes a condura. Por que vos obstinais em pedir-lhes o que a providência não lhes deu? Elas se apresentam belas, apetitosas e cegas. Não vos basta isso? Querê-las com juízo, penetrantes e sensíveis, é não conhecê-las? Procurai as mulheres nas mulheres, admirai-lhes a figura elegante e flexível, afagai-lhes os cabelos, beijai-lhes as mãos mimosas, mas tomai como um brinquedo o seu desdém, aceitai os seus ultrajes sem azedume e as suas cóleras mostrai indiferença. Para conquistar esses entes frágeis e ligeiros, é preciso atordoá-los pelo rumor dos vossos louvores, pelo fasto do vosso vestuário, pela publicidade das vossas homenagens. 13º. Sim, é mister ousar tudo para com as mulheres. 10. Ao redator dos Ecos Marítimos, nota DR, 8 de fevereiro de 1862. Meu caro, praz-me acreditar que nos longos anos da nossa íntima e nunca estremecida amizade tenho te dado sobejas provas de que não costumo subordinar as minhas opiniões ao interesse ou conveniências e que errôneas ou verdadeiras são-me elas sempre ditadas pela consciência. Sabes que não pertenço ao número desses otimistas que têm sempre nos lábios um elogio e nos bicos da pena uma justificação para todo e qualquer ato do poder, somente porque é do poder. E, pois, tentando defender o atual ministro da Marinha de acusações que julgaste dever dirigir-lhe, faço-o constrangido, é verdade, por achar-me em divergência com um amigo a quem muito prezo, mas sem temor de que me classifiques entre os tureferários e amigos interesseiros de que falaste no teu primeiro artigo. Nesta contenda ficaremos colocados em campos opostos, tomaremos mesmo caminhos diversos, mas como ambos temos o mesmo fim, como ambos visamos ao mesmo norte, a elucidação da verdade, espero que nos encontraremos e então, como agora, nos poderemos apertar as mãos, porque nem tu nem eu teremos de que corar. Não tratando por enquanto do teu primeiro artigo, porque nele te limitas a formular capítulos de acusação que prometestes desenvolver mais tarde, ocupar-me-ei com as censuras que no segundo fazes no sistema que se está seguindo no fabrico do vapor Amazonas. Pensas que semelhante obra seria mais pronta e economicamente realizada, prorrogando-se as horas de trabalho mediante abono de gratificações de sexta aos operários. Por este, dizes tu, lucraria o governo que mais cedo teria à sua disposição o Amazonas, lucrariam os operários que com esse acréscimo de salário proporcionariam às suas famílias maior soma de bem-estar, lucrariam finalmente os cofres do Estado que poderiam aumentar suas receitas com o aluguel do dique.
Para admitir essas conclusões, seria mister conceder-te que a produção do trabalho durante 2 horas de sesta é equivalente aos salários de meio-dia, em tais casos abonado como gratificação, o que contesto. O trabalho ordinário começa nos nossos arsenais ao nascer do sol e termina às 4 horas da tarde, apenas com interrupção de meia hora concedida para o almoço. O extraordinário em sesta prolonga-se dessa hora ao anoitecer. Assim, o sistema que preconizas exige do operário um esforço continuado de 13 horas. E acreditas que um homem possa, no nosso clima e durante a estação chuvosa, trabalhar com a mesma atividade e perfeição por tão dilatado espaço de tempo, exposto aos raios do sol, que os gigantescos refletores de granito formados pelas paredes do dique tornam ainda mais abrasador? O bom senso dir-te-á que não. Um ou outro indivíduo dotado de constituição mais robusta realizará este supremo esforço no primeiro ou segundo dia, porém exatamente sucumbirá tentando ultrapassar esse limite. Mas dir-me-ás, o meio que indico tem por si a sanção de inveterada prática. Nem tudo que é velho é bom, e não ignoras que mais de um abuso existe enraizado na nossa administração pelo emperrado espírito de rotina. Vês, portanto, que a adoção do alvitre por ti sugerido, longe de produzir as vantagens que apontas, prejudicaria os cofres públicos que teriam de pagar pela obra feita quantia superior ao seu merecimento. Prejudicaria o serviço naval, dando como pronto um vapor que, pelo mal acabado de seu fabrico, teria mais tarde de voltar à posição de disponibilidade. Isto é intuitivo e seguramente te escapou porque apenas examinaste a questão por uma face. O dique, como bem dizes, não foi construído para cevar os cofres do tesouro, porém para prestar o seu valioso auxílio ao material da nossa armada. Conseguintemente, que importa que os navios nele se demorem mais ou menos dias, se por este modo executam-se radicalmente os concertos de que carecem? Precipitação é antípoda de perfeição. Se isto não for um axioma, citar-te-ia como exemplo o vapor Oiapoque, que, segundo é voz geral, saiu do dique fazendo água. Passemos ao outro ponto. O ministro da Marinha não se intrometeu em atribuições privativas de outrem, nem procurou exercer pressão sobre o espírito dos peritos do arsenal, no intuito de arrancar-lhe opinião favorável ao vapor Princesa de Joinville. Sua intervenção neste negócio foi estritamente legal e ditada pelos preceitos da prudência e da justiça. A Companhia dos Paquetes, como é de praxe, requereu que esse navio fosse vistoriado, mas empregando as restrições mentais e em que é vezeira, não falou do casco, porém simplesmente da máquina, e os peritos que sabem ser aquele o ponto vulnerável lavraram seu parecer em termos genéricos, declarando que haveria imprudência em arriscar o vapor em uma viagem no oceano. Frustrada a estratégia, voltou a companhia requerendo que se discriminassem os quesitos que tinham servido de base ao juízo da comissão, ao que, como era de seu dever, deferiu o ministro. Eis quanto pela Marinha se fez esse negócio. O mais pertence ao ministro das Obras Públicas. A meu ver, fora melhor ter-se negado à companhia permissão para fazer seguir semelhante vapor aos portos do norte, porém, como foi ela limitada pela proibição de conduzir passageiros, acautelando-se por essa forma a segurança do público, qualquer desastre superveniente apenas alcançará a tripulação e as companhias de seguro, que só terão o direito de queixar-se da sua imprudência, visto que perfeitamente conhecem os riscos que vão correr. Não posso, todavia, deixar de notar que a companhia, anunciando a saída do Joinville, calasse tão importante circunstância. Acredita-me, amigo, abre mão de pequenas polêmicas de que não poderás tirar glória. Não malbarates em pouquidades o talento que Deus te concedeu. Volta-se para os grandes interesses do país, disseca as profundas chagas que corroem o nosso campo social, põe à descoberta a podridão desses cancros que, sob o nome de companhias, absorvem o melhor dos nossos recursos, e protesto-te que, nesse terreno, não tendo forças para acompanhar-te, pelo menos te aplaudirá,
O sincero amigo, Machado de Assis.